Então, pessoal, vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no 36º ano, a reunião de número 1509. Aqui é igual ao La Tour de Jean, você come aquele pato daquele número e ninguém mais vai comer um daquele número. Então, a reunião 1509 vai ser única sua, Thaís. Bem, então, hoje nós vamos contar com a presença ilustre da doutora Thaís Carvalho, que é médica cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que se dedica bastante a esse tema que ela vai falar, inclusive acabou de participar de um congresso internacional onde ela falou exatamente sobre esse tema, então vai nos brindar com o tema da insuficiência cardíaca nos pacientes com câncer e sobreviventes. Então, Thaís, a tela aí é toda sua. Muito obrigada, Souza, pelo convite, né? É uma honra, né? Falar aqui e estar entre amigos para poder trocar, né? Uma troca de conhecimento. Eu vou compartilhar aqui, vocês depois aí vão vendo. Daí, viu? Ai, Jesus. Cancelar aqui. Estão vendo a tela? Está perfeito, está perfeito. Então, na verdade, essa apresentação foi do Congresso de Oncologia de abril, porque o tema desse congresso agora de cardiologia foi mais sobre os novos tratamentos do câncer de mama e se estava aumentando a cardiotoxicidade com esses novos tratamentos. Então, eu ampliei aí alguns slides nesse, porque eu só tive 10 ou 15 minutos para falar nesse congresso. Né? Então, na verdade, o que a gente tem visto é um aumento crescente, né, nas doenças cardiovasculares decorrentes do tratamento do câncer. Né? Então, a evolução do tratamento oncológico é exponencial. Né? Então, hoje em dia, o que mais cresce em termos de lançamento de novas terapias está dentro da oncologia, né? E como a gente sabe, isso está trazendo algumas consequências para os nossos pacientes, não só consequências como insuficiência cardíaca, mas outras consequências como hipertensão, arritmia, miocardite, trombose venosa e arterial, entre outras, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre insuficiência cardíaca e eu já começo falando para vocês sobre as estatísticas, né? A gente sabe que as doenças cardiovasculares e o câncer são as duas entidades que mais levam à morbimortalidade, né? Isso são dados estatísticos que mostram isso. E para vocês verem aqui, por exemplo, o câncer de mama, ele atinge cerca de 31% das mulheres. Esses são dados americanos desse ano, com uma mortalidade em torno de 15%. A gente sabe que a sobrevida desses pacientes, principalmente câncer de mama, estágio inicial, melhorou sobremaneira a ponto de chegar a 80%, 90% de sobrevida no diagnóstico precoce e nos tipos histopatológicos menos malignos, né? E a gente também sabe que o câncer, né, e as doenças cardiovasculares, eles estão intrinsecamente relacionados, eles compartilham fatores de risco em comum e que quando você age nesses fatores de risco, você vai estar prevenindo não só o câncer, mas as doenças cardiovasculares. Né? Então, e a descoberta de um câncer sempre é um momento para otimizar esses fatores de risco e, com isso, melhorar a saúde do nosso paciente de uma maneira global. E esse estudo populacional, é um estudo canadense à esquerda, ele já mostra que ao diagnóstico do câncer, né, ele já traz consigo, de uma maneira precoce e que se perpetua ao longo dos anos. Esse estudo, os pacientes foram acompanhados durante 10 anos,
só o fato de você ser diagnosticado com câncer já agrega um risco maior de mortalidade por todas as causas, de AVC, de infarto, de insuficiência cardíaca, de mortalidade cardiovascular e de embolia pulmonar. E muito se sabe, e embora a gente já tenha dados robustos que mostrem do papel do tratamento anticancerígeno na etiologia da disfunção e do risco na disfunção cardiovascular, a cardio-oncologia reversa, ela vem nos trazer de novo que vai muito além, né, do tratamento antineoplásico, onde o câncer e as doenças cardiovasculares, elas compartilham processos biológicos comuns com perspectivas de compartilhamento intrínseco desses processos na tentativa de se explicar e de se chegar à conclusão, né, as conclusões que estão se chegando atualmente, de que o câncer pode evoluir, pode levar à insuficiência cardíaca e vice-versa. E dentre esses processos biológicos, nós temos a inflamação, a hematopoiese clonal de potencial indeterminado, onde está dando um eco, mas tudo bem. Onde a gente sabe que mutações somáticas nas células-tronco hematopoéticas, elas podem levar ao câncer, por exemplo, a leucemia, bem como as doenças cardiovasculares. Não só a insuficiência cardíaca, mas a aterosclerose, né? Então, uma palestra do American College desse ano, falando que a gente ainda vai ouvir falar muito do CHIP, né, que é essa hematopoiese clonal de potencial indeterminado, para tentar explicar as doenças cardiovasculares, quer seja a insuficiência cardíaca ou as doenças ateromatosas. Outros fatores, outros processos biológicos, como angiogênese, né? Então, junto com esses outros falados anteriormente, eles são comuns a ambos os processos, tanto o câncer quanto a insuficiência cardíaca. E, nesse contexto, o que é, então, a importância de você ter pacientes muito bem estudados, independente do potencial de complicações do mesmo, você vai ver os estudos pivotais, o que é que eles mostram? Que os pacientes que entram nos ensaios clínicos randomizados, somente 30% desses pacientes, os eventos cardiovasculares, eles são avaliados. Além de tudo, por exemplo, esse trabalho do Circulation, ele mostra que de quase 200 trials clínicos, que foram trials para aprovação das medicações anticancerígenas, envolvendo cerca de 100 mil pacientes, foram aprovados 123 medicações anticancerígenas e 34% dos pacientes que tinham disfunção cardiovascular foram excluídos. Então, essa população que está aprovando, essa população dos pacientes, dos ensaios clínicos que estão sendo aprovados esses tratamentos, eles não estão expressando a realidade. Então, se você exclui um paciente com doença cardiovascular dos ensaios, ou, como dito aqui se você não comunica que os eventos estão acontecendo, 30% dos eventos cardiovasculares, eles não são comunicados, eles são subnotificados. Então, você não tem realmente um dado real, né? E há uma disparidade entre o que você vê nos ensaios, em termos de incidência de doença cardiovascular, nos pacientes em tratamento, tratamento para o câncer, e
a realidade, né? Se você exclui os pacientes com doença cardiovascular, e a gente sabe que ao diagnóstico do câncer, há uma grande incidência de doença cardiovascular quando você diagnostica um paciente com câncer. Isso é um dado real, principalmente de mais idade. Se você exclui esses pacientes e se você tem os eventos que acontecem subnotificados, você não está tendo dados reais para conduzir o seu paciente. E quando você vai... com ela aí um pouquinho. E o seu paciente vai... O pessoal tem microfone aberto. Quimioterápico. Quando você vai estratificar o risco, você tem que levar em consideração fatores inerentes ao paciente e ao tipo de tumor e ao tipo de tratamento que vai ser empregado. Então, à esquerda, os senhores têm, antes de você iniciar o tratamento do câncer, você tem que fazer uma colheita da história clínica do paciente, ver seus fatores de risco, doenças cardiovasculares prévias, hábitos de vida, como fumo, né, como pacientes obesos, se ele já tem biomarcadores elevados. Quando você vai olhar ao lado do tratamento oncológico, a qual tipo de tratamento esse paciente foi exposto, se ele foi exposto a um tratamento com antraciclina, em altas doses, radioterapia, usando também trastuzumab, que é um inibidor HER2, né? Se esse tratamento foi concomitante, antraciclina e trastuzumab, porque o potencial de cardiotoxicidade é maior, quando você avalia esse perfil de paciente e do tipo de tumor e tipo de tratamento a ser instituído, você tem lhe norteia para você instituir medidas preventivas e terapêuticas para minimizar a cardiotoxicidade desse tratamento, quer seja com mudança de estilo de vida, controle efetivo dos fatores de risco, e aí você vai considerar os tratamentos cardioprotetores, como eu vou falar mais adiante, com relação ao tratamento oncológico, usar regimes menos cardiotóxicos, preparações também menos cardiotóxicas, o desazoxane, que é uma medicação que eu vou falar mais adiante também sobre isso. Então, você tem o diagnóstico do câncer, estratificar o risco é o primeiro caminho para você ter uma avaliação global efetiva desse seu paciente. Porque aqui a gente sabe que nosso objetivo é que o paciente possa fazer uso em sua plenitude do seu tratamento, sem que ele seja interrompido e, com isso, mudando sua sobrevida global e a sobrevida livre da doença. Em termos na dinâmica, né, da toxicidade cardiovascular, no contínuo, você tem que levar em consideração fatores. A gente tem que entender que a cardiotoxicidade, às vezes ele demora aqui um pouquinho, a cardiotoxicidade, ela é uma variável dinâmica, ela vai mudar de acordo... Só um pouquinho. Um pouquinho. Acho que não está rodando o vídeo, né, Thaís? Deixa eu ver aqui se ele roda. Ah, que pena. Deixa eu ver se agora vai. Ainda. Bom, então você tem que levar em consideração que a cardiotoxicidade, ela é uma variável dinâmica e que ela muda de acordo com o estágio do tratamento do câncer,
né? Então, você tem que, com isso, você tem que acompanhar o seu paciente e avaliar antes do tratamento do câncer, durante e nos sobreviventes. Porque a gente sabe o seguinte, que quando você avalia esse paciente, você vê a prevenção básica, a prevenção primordial, que é o controle efetivo dos fatores de risco. Durante a terapia cardiotoxicidade, você vai adotar estratégia cardio-oncológica para prevenção primária e secundária, porque o nosso objetivo é que o paciente, você detecte a disfunção subclínica, que pode ser detectada em primeira instância com os biomarcadores e em segunda instância com o strain global longitudinal. E isso se perpetue, essa avaliação, para se evitar de você já chegar e conseguir detectar essa cardiotoxicidade. Vou desistir. Peraí. E o nosso objetivo é evitar que essa cardiotoxicidade já seja detectada quando já tem uma queda na fração de ejeção, mesmo que seja assintomática, porque a gente já sabe do risco ao qual esse paciente vai estar submetido, ou mesmo insuficiência cardíaca franca. Nesse contínuo do acompanhamento do nosso paciente, em primeira instância, de base, avaliação de base, durante o tratamento e nos sobreviventes, que seja envolvida uma equipe multidisciplinar de cardiologistas, cardio-oncologistas, oncologistas, enfermagem, para esse cuidado, para você saber qual paciente tem mais indicação de uma terapia, uma estratégia cardioprotetora, ou mesmo de tratamento de sua cardiotoxicidade, como insuficiência cardíaca, entre as outras faladas anteriormente. Agora, não, vou passando. E, em termos de definição da disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer, hoje a gente já tem que a diretriz europeia, ela já segue numa mesma linha da nossa diretriz de 2020. As diretrizes anteriores, elas só se baseavam na queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E a gente sabe que o momento em que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo cai, a gente já perdeu um grande tempo, um grande momento de cardioproteção, de se evitar que esse paciente evolua para uma insuficiência cardíaca. Então, você deve levar em consideração fatores clínicos, que é a insuficiência cardíaca sintomática, e fatores de imagem, como a ecocardiografia e os biomarcadores, sempre objetivando a detecção subclínica dessa disfunção para a instituição da adequada proteção e, com isso, evitar a progressão para uma insuficiência cardíaca propriamente dita. Nessa detecção da disfunção e da cardiotoxicidade, a gente tem um papel importante dos biomarcadores. A gente sabe que os biomarcadores, né, a nossa diretriz, ela advoga a dosagem das troponinas e do NT-proBNP e o BNP, eles ajudam na estratificação do risco de pacientes com terapia com potencial de cardiotoxicidade, né? Então, esse é um estudo prospectivo que avaliou 323 pacientes com câncer de mama, foram acompanhados durante 3 anos, mostrando a importância dos biomarcadores na estratificação do risco de potencial cardiotoxicidade. E novos marcadores nesse estudo foram testados, como a mieloperoxidase, mas a gente ainda não tem um dado robusto para incluir ele na nossa prática diária. E muitos questionamentos a gente tem acerca dos biomarcadores. Por exemplo, durante o seu tratamento, os biomarcadores estão elevados. Você vai fazer um tratamento cardioprotetor para um paciente que não tinha indicação de fazer uso dessa medicação, baseado exclusivamente nos biomarcadores, é um questionamento. Outro, qual é o momento ideal das medições
do biomarcador. A gente sabe que a diretriz advoga que você faça a dosagem de base durante o tratamento, a depender do tipo de quimioterápico, essa frequência depende do tipo de quimioterápico, mas qual é o momento ideal? 24 horas depois que você usa a medicação, 48 horas, qual o valor de corte ideal? Existe variabilidade entre os laboratórios. Então, muitas questões, apesar da gente saber da importância dos biomarcadores, tem muitas questões a serem respondidas. E, principalmente, que temos uma literatura limitada para os novos biomarcadores. Né? Esse ano saiu essa publicação no JAMA, mostrando esse biomarcador promissor para a estratificação de risco, com a suposição de que, com a apoptose dos cardiomiócitos, ele liberaria na corrente sanguínea um DNA livre, né, circulante, e que teria uma sensibilidade, uma alta sensibilidade para a detecção de disfunção. Mas ainda não está, vamos dizer assim, sendo corroborado para uso na nossa prática. Outro método com esse objetivo é a imagem, né? Então, a gente sabe que a imagem é a grande arma que a gente tem para a detecção de disfunção. Aqui, nesse contexto, a ecocardiografia, né, pela facilidade de uso e pela execuibilidade do mesmo, e na ausência de uma boa janela ou de disparidades entre os achados ecocardiográficos, a gente pode fazer uso da ressonância nuclear magnética e da medicina nuclear, em última instância, por conta da radiação, quando o ecocardiograma e a ressonância não são diagnósticos. A Sociedade Europeia publicou em sua diretriz um guia de em que momento você deve fazer a dosagem do ecocardiograma e dos biomarcadores, que vai variar de acordo com o risco de cada paciente após ser estratificado, bem como a depender do tipo de tratamento quimioterápico ou não quimioterápico que você vai realizar. Em termos de estratificação de risco para disfunção basal e durante o tratamento, esse estudo de um grande estudioso da ecocardiografia, né? Ele é um estudo canadense que ele teve a ressonância como referência, né? E a gente sabe que, exceto a ressonância, que não pode ser realizada com a frequência com a qual a ecocardiografia ela é realizada, a ecocardiografia tridimensional é a escolha para diagnóstico de disfunção. E nesse trabalho no Canadá, ele mostra o seguinte, que quando você associa o eco tridimensional com a modalidade de strain, você tem uma otimização no diagnóstico de disfunção em comparação com a ressonância. Mas que mesmo na ausência do tridimensional, quando você faz uso do bidimensional pelo método de Simpson, junto com a ecocardiografia strain, você tem realmente uma melhor acurácia em termos de diagnóstico de disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer. E, a despeito de sabermos que o strain é um método sensível e reprodutível para a detecção de disfunção subclínica, antecedendo em 2-3 meses o declínio da fração de ejeção, ou seja, com alta sensibilidade, quase 80% de especificidade, isso em correlação com a ressonância, o SUCOR Trial, que foi o trial que estudou os pacientes que fizeram uso de antraciclina e que uma terapia guiada, uma terapia cardioprotetora guiada ou pelo strain ou pela fração de ejeção, na tentativa de começar a tratar esse paciente quando há uma alteração no strain global longitudinal, mas, infelizmente, ao final de um ano de acompanhamento,
não houve mudança na fração de ejeção, mas o que ele mostrou é que houve uma melhora no declínio da fração de ejeção no grupo com strain ao longo de um ano. E muitos questionamentos desse trial foram feitos. Primeiro, porque eles não envolveram pacientes de alto risco cardiovascular, que são os pacientes que mais se beneficiam com a terapia cardioprotetora. E segundo, a dosagem da antraciclina, que eram pacientes com dosagem de antraciclina baixa. Então, também categorizando os pacientes que não seriam de tão alto risco. E se talvez os pacientes fossem selecionados de uma maneira a classificá-los como pacientes de alto risco, e talvez essa história e esses resultados tivessem sido diferentes. E hoje, na prática, vocês veem que na nossa diretriz, a avaliação pela ecocardiografia strain faz parte do diagnóstico de disfunção relacionada ao tratamento. Em termos de estratégias cardioprotetoras, né? Então, é difícil você traçar estratégia cardioprotetora para uma população tão heterogênea quanto o paciente com câncer, cujo tratamento é tão díspare, né? Então, são vários os arsenais que a gente tem para o tratamento oncológico, mas, de um modo geral, algumas medidas de mudança de estilo de vida, como o cigarro, como exercício aeróbico, perda de peso, uma dieta saudável, a terapia farmacológica, eu vou falar mais adiante, que são os beta-bloqueadores, os IECA-BRAS, os antagonistas mineralocorticoides, sacubitril valsartan está em estudo ainda, eu vou falar mais adiante, as estatinas e o desrazoxane, que é um quelante de ferro, ele inibe a ligação da antraciclina com a topoisomerase 2-beta presente na célula, e com isso tem um efeito que eu vou falar mais adiante. Com relação à quimioterapia, reduzir a dose, fazer uma infusão mais lenta, formulações especiais, tudo isso com o intuito de cardioproteger o nosso paciente que precisa desse tratamento oncológico em sua plenitude. Então, essa é uma revisão europeia de 9 estudos randomizados, comparando placebo com IECA-BRA ou beta-bloqueador em pacientes com câncer de mama, usando antraciclina e ou trastuzumab, né? Então, e ao final da avaliação desses 9 estudos randomizados, o que é que a gente pode perceber? Que eles mostraram, né, em toda a sua plenitude, um ou outro de uma maneira diferente, que houve uma melhora na redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ou seja, houve um alentecimento no declínio em torno de 2,4% na fração de ejeção, mas não houve mudanças em termos de desfechos clínicos, em termos de insuficiência cardíaca ou de disfunção clínica. Então, o que a gente tem hoje é que a gente não tem autorização, não existe um estudo relevante que diga que você fazer uma estratégia cardioprotetora para um paciente que não tem indicação, não teria indicação de usar IECA-BRA ou beta-bloqueador, deva ser realizada, porque você não tem um dado robusto em termos de desfecho clínico para esse paciente. E o que a gente tem em termos de estratégia cardioprotetora é o desrazoxane, né? Como eu falei, esse é um estudo que, inclusive, a Ariane Macedo, ela participou, que envolveu 2.000 pacientes com câncer de mama tratados com antraciclina em altas doses. Eles foram divididos para ser tratado com desrazoxane e sem a medicação, e eles observaram uma redução de desfechos clínicos estatisticamente significativa, e sem, contudo, haver um comprometimento na eficácia do tratamento oncológico, porque, inclusive, muito foi se discutido com essa medicação,
indicação que a efetividade do tratamento oncológico poderia ser prejudicada pela ação do desazoxane. Mas, até hoje, não existe um dado que corrobore isso. Então, o desazoxane, ele é indicado aqui no Brasil para o câncer de mama avançado ou metastático. Então, precisa-se, na verdade, de mais ensaios randomizados para a gente colocar na nossa prática, não só para colocar na prática, porque nesses pacientes já está sedimentado e aprovado pelo FDA, mas para ampliar o benefício dessa medicação, não só para esse grupo de pacientes, mas para outros grupos, e que isso possa ter um benefício clínico em termos de cardioproteção. E a diretriz europeia, ela um adendo que eu quero falar aqui, é que apesar dessa diretriz europeia ser uma diretriz excelente, que vale a pena ser lida, completa, a maioria dos níveis de evidência são B ou C. Raríssimos os tópicos que têm um nível de evidência A, mas é o que nós temos, e ela indica como classe 2A e EcoBRA e beta-bloqueador para pacientes de alto ou muito alto risco, que vai receber antraciclina e ou trastuzumab, e 2AC para pacientes de um risco para as outras terapias, além da antraciclina e trastuzumab, e considera a estatina em pacientes de alto e muito alto risco de toxicidade. E nesse contexto das estatinas, os dados eles são conflitantes, como eu vou mostrar aos senhores a seguir. Então, a gente teve, o ano passado, a apresentação no Congresso Europeu de Cardiologia, é um estudo que não está ainda publicado, que é o STOP-CA, onde ele randomizou um estudo aprovado pelo NIH, conduzido por ele, então, onde ele comparou 40 miligramas de atorvastatina versus placebo em pacientes que iam fazer uso de antraciclina, pacientes de alto risco. E esses pacientes foram acompanhados durante 12 meses. E o objetivo, o desfecho primário, foi aquela que a gente define como disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer, que é 10% de declínio da fração de ejeção do ventrículo esquerdo abaixo de 55%. E o que ele observou foi que, de maneira estatística, houve uma diminuição no achado desse desfecho primário no grupo atorvastatina em comparação ao grupo placebo, cerca de 9% em comparação com 22%, ou seja, quase 3 vezes mais pacientes que usaram estatina tiveram uma melhora, um alentecimento, em relação ao declínio da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. E aí, depois desse estudo, veio a pergunta: você vai passar a usar estatina de uma maneira preventiva, visto que os pacientes que tinham indicação de atorvastatina eram excluídos a ser usado rotineiramente? Então, aí você compara com esses 2 outros estudos. O PREVENT, que foi publicado no New England o ano passado também, e o SPERIGEF, que foi publicado esse ano agora, cujos resultados são diferentes, são conflitantes em relação ao estudo STOP-CA. Esses 2 estudos estão publicados, né? O PREVENT, foram quase 300 pacientes. Um fator limitador é que ele envolveu os pacientes com todos os espectros de risco, ao passo que o STOP-CA, ele envolveu pacientes de alto risco. E outra coisa também foi que 30% dos pacientes não avaliaram o desfecho primário, que foi uma queda na fração de ejeção abaixo de 50% em 2 anos. Né? Então, todos esses têm suas limitações. Uma limitação do STOP-CA, que foi um questionamento muito grande, é se esse estudo, com 2 anos, como o PREVENT, será que ele vai conseguir manter os mesmos resultados?
O estudo SPER, ele avaliou pacientes de alto risco, atorvastatina versus placebo, aquele mesmo desenho, para avaliar o declínio da fração de ejeção do ventrículo esquerdo abaixo de 53%, e ele foi avaliado 4 semanas após a antraciclina. E não houve diferença nos desfechos, no desfecho primário entre os dois grupos, né? Então, assim, você vê, são 3 estudos e com resultados tão conflitantes. Mas, de todo modo, é uma prova do conceito de que talvez exista uma via, através das estatinas, para proteção cardiovascular dos nossos pacientes em tratamento oncológico. Outra classe de tratamento estudada são os inibidores SGLT2. Eles não existe ainda um estudo randomizado, eu vou mostrar o que é que está por vir, mas esse é um trabalho, um estudo caso-controle da Universidade de Massachusetts, onde ele pegou os pacientes com câncer e com diabetes, a um grupo ele deu o inibidor e ao outro ele não deu o inibidor. E ao final do acompanhamento, ele observou que o que recebeu o inibidor SGLT2, houve uma redução no composite dos desfechos, como admissão por insuficiência cardíaca, nova cardiomiopatia, arritmias ou incidência de insuficiência cardíaca. E nessa análise à direita da curva de Kaplan-Meier, você observa que, em termos de sobrevivência, probabilidade de sobrevivência, o uso dos inibidores, houve uma melhora naquele grupo que recebeu o inibidor SGLT2, estatisticamente significativa em relação a quem não recebeu. Esse outro estudo, ele é um estudo canadense, ele fez essa mesma avaliação, né, só que ele tem algumas limitações. Por exemplo, é um estudo que não avaliou fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, a gente não pôde avaliar se esse grupo de pacientes teve uma redução no aparecimento de uma cardiomiopatia, ou seja, no aparecimento de disfunção relacionada ao tratamento do câncer. Como ele não teve avaliação de fração de ejeção, o que é que ele mostrou? Que houve menos internações por insuficiência cardíaca naquele grupo que usou o inibidor em comparação com aquele que não usou. E está para sair o IMPACT, que é um estudo randomizado da empaglifosina na prevenção da cardiotoxicidade em pacientes com câncer submetidos à quimioterapia baseada em antraciclina, que está para sair. Então, toda essa nossa energia, né, que a gente coloca na busca de uma terapia cardioprotetora é para que o nosso paciente ele possa receber a plenitude do seu tratamento, né? Então, porque a gente sabe que interromper o tratamento vai levar a um aumento na possibilidade de recorrência do câncer ou mesmo aumento de sua mortalidade, né? Então, a gente vê nesse estudo aqui do JAMA Cardio Oncology, em que os pacientes que interromperam precocemente o trastuzumab, houve um risco aumentado, né, de recorrência livre da doença e de morte nesses pacientes. Mas é seguro continuar o tratamento do nosso paciente, mesmo que ele tenha uma disfunção? Voltem àquele segundo slide, onde a maioria dos estudos pivotais excluiu pacientes com disfunção. Complexo até você avaliar o que fazer, né? Mas o Safe Heart publicado em 2019, já tem um acompanhamento dele de 3 anos, e o escolar, que é o mesmo perfil, só que a disfunção apareceu durante o tratamento, ele mostrou que sim, é um conceito chamado de cardiotoxicidade permissiva. Aqueles pacientes com disfunção leve, é permitido que ele possa continuar seu tratamento com trastuzumab, claro, com um acompanhamento cardio-oncológico de perto, mas é importante que você mantenha o tratamento na sua plenitude, porque 90% desses pacientes com disfunção leve foram tratados
com o beta-bloqueador, IECA ou BRA, com segurança, e que quando você suspende, claro, vai haver um aumento dos desfechos, quer seja recorrência da doença ou morte. Então, são 2 estudos robustos, o Safe Heart, que os pacientes já tinham disfunção, que tem já um acompanhamento de 3 anos, e o Escolar, que são aqueles que desenvolveram essa disfunção leve durante o seu tratamento. E a importância, né? Então, de você, quando você vai fazer a avaliação do paciente, do sobrevivente, você fazer uma avaliação baseada na pessoa, no próprio paciente, na sua genética, hoje é a chamada medicina de precisão, na sua genética, no seu estilo de vida comportamental, com seus determinantes sociais, levando em consideração os fatores de risco inerentes àquele paciente, suas doenças cardiovasculares, agregando, claro, a isso os efeitos cardiotóxicos da terapia implementada, fatores epigenéticos, porque a gente sabe que quando tudo isso se soma, vai haver um aumento da morbimortalidade cardiovascular. E não esquecendo que ao final do tratamento, e você estratificando o risco do paciente como de alto risco, é uma oportunidade que você tem de mudar preventivamente a história desse paciente, porque você sabe que mais adiante, 7, 10 anos, ele pode vir a desenvolver um evento cardiovascular decorrente desse tratamento, mas que você pode mudar essa história se você faz um controle efetivo e um tratamento e um acompanhamento amplo desse paciente de uma maneira personalizada. E no futuro, a gente tem alguns trials em andamento, que é o trial da ivabradina para prevenção da cardiotoxicidade e o PRADA-2, que é justamente o estudo com sacubitril valsartan como cardioprotetor nesses pacientes com câncer de mama, com antraciclina, com o centrastuzumab, de disfunção cardiovascular. E além daqueles 3 anos, ou além daqueles do Safe Heart inicial e 3 anos depois, agora a gente tem a continuação do Escolar para ver se é seguro que aqueles pacientes que fizeram disfunção leve durante o tratamento com trastuzumab, para o tratamento do câncer de mama, se é seguro continuar com o tratamento. E nada disso seria importante se a gente não pensasse na cardio-oncologia como uma entidade que adote um cuidado e uma pesquisa clínica com equidade, levando em consideração as minorias, as mulheres, aquela população racial e étnica subrepresentada. E essa diretriz da American Heart, ela fornece estratégias com esse objetivo, de você incluir mais as mulheres nos estudos e os grupos menos favorecidos. Obrigada. Thais, parabéns pela grande revisão que você fez aí no tema. Eu que tenho pouco contato com oncologia, né, fico feliz em assistir uma palestra completa como essa, que parece que já é uma atualização para a gente, né? A gente fica muito ali na nossa radiação e contraste, e a gente se afasta um pouco de alguns temas mais clínicos, né? Pessoal, alguém tem alguma consideração para fazer? Peço para, por favor, levantar a mão. Enquanto o pessoal se manifesta, Thais. Kleber já levantou a mão aí. Oba, Thais. Tá no escuro, Kleber? Oi? Tá no escuro? Eu acendi a luz aqui. E agora? Melhorou. Deixa eu ver aqui. Agora tá melhor. Thais, veja bem, eu achei interessante a sua aula, principalmente quando se usa alguns medicamentos para prevenção da disfunção ventricular, principalmente o uso da antraciclina. Eu queria saber o seguinte, existe algum estudo que tenha usado a colchicina, esse tipo de
de paciente com prevenção para disfunção ventricular, não? Eu desconheço, Kleber, entendeu? Existe, assim, algumas coisas, como a inflamação, né? Ela é um mecanismo biológico importante, né? Para as duas patologias. Eu tenho lido alguma coisa sobre o canakinumab, né? Do estudo Cantos, né? Mas a colchicina, eu não li em nada que tivesse indicação de maneira profilática do uso da mesma. Eu não sei, por isso que eu estou lhe perguntando, porque a colchicina, além de ser um anti-inflamatório importante, principalmente do ponto de vista de miocárdio, ela também inibe a mitose celular, quer dizer, ajudaria até o tratamento do câncer, né, evitando a mitose. Então, assim, eu realmente não sabia, que veio na mente agora, e vou perguntar, quem sabe, quem está atualizada, para poder ter essa dúvida aí. Eu, assim, de tudo que eu li, e olha que eu não li pouco, eu não vi, assim, nenhum estudo sobre a colchicina como preventiva de disfunção nos pacientes em tratamento oncológico. Né? Eu vi suposições, né, de que, como é um processo inflamatório, né, para ambas as patologias, né, que talvez tenha uma via, né? Mas, assim, esse talvez tenha uma via, por exemplo, a gente sabe dos inibidores SGLT2, sabe do sacubitril valsartan, mas ainda assim a gente não está autorizado a usar, né, naquele paciente que não teria indicação de usar pela característica basal, nesse paciente que de uma maneira preventiva, né? Então, nem sempre o que você supõe que é o que seria bom vai funcionar nessa população de paciente, né? Certo. A gente podia até aproveitar, então, fazer um estudo piloto, porque a colchicina é muito barata, né? Ela é praticamente grátis. Já o SLT2, os outros, a sacubitril valsartana, existe o interesse também dos laboratórios, né? Então, talvez não houvesse interesse da colchicina nisso, do ponto de vista comercial. Mas, do ponto de vista de melhora do paciente, eu acho que seria uma boa ideia. Pelo menos a gente podia fazer um desenho do estudo aqui e começar para observar qual o efeito da colchicina nesse tipo de paciente. Mas foi uma excelente aula, eu nunca pensei em aprender tanto na minha vida. E está de parabéns. Eu saio daqui hoje muito gratificado pelos conhecimentos que você passou, que eu realmente não tinha essa capacidade de ter essa abordagem que você fez. Mas está de parabéns, Thaís. Obrigada. Kleber, já que você sugeriu, né, você pode já fazer o desenho do estudo com a colchicina para, tá? Próxima terça-feira você já apresenta o desenho do estudo para a gente. Né? O desenho do estudo é fácil. Temos mais duas pessoas querendo falar. Tem um que não está aparecendo o nome para mim, estava como convidado. Eu não sei quem é, se a pessoa quiser se manifestar. O nome de Souza está aqui, cadê ele? O nome dele está aqui, cadê ele? Mas para mim está aparecendo, tem um convidado da reunião. Eu acho que fui eu, viu? Foi. Quem tá eu falando? acho que sou eu. É Dalva, é porque eu tô rouca. Ô, Dalva, tudo bem? É que não está aparecendo seu nome. Pronto. Então, Thaís, olha, parabéns. Foi maravilhosa a sua aula, realmente. Uma coisa assim que eu tenho sempre dúvida é o seguinte: o paciente ele vai bem no tratamento, ele concluiu o ciclo do que ele tinha que fazer, quimioterapia, radioterapia, o que for. E aí, durante quanto tempo a gente vai acompanhar com receio de toxicidade? Ou seja, se esse paciente passou bem o tratamento, até quanto tempo depois a gente tem que ter o cuidado e a preocupação com a cardiotoxicidade? Nossa, é importante demais, Dalvinha, essa pergunta. Então, ao final do tratamento, né, então, você vai estratificar o risco daquele paciente de vir a desenvolver uma cardiotoxicidade, porque a gente sabe que esse paciente, ele pode fazer um quadro de insuficiência cardíaca 10 anos depois de findo o tratamento oncológico.
né? Então, depois que você acaba a quimioterapia, isso vai depender muito do tratamento que foi empregado para cada paciente, para o paciente, e do risco cardiovascular. Quando o paciente é de alto risco, ele deve ser acompanhado por toda a vida, né? Essa que é a orientação que a gente faz, e que é realmente o momento, né, de mudar, né, o perfil de risco desse paciente, não só em termos de controle efetivo dos fatores de risco, de controle de sua doença cardiovascular, e esse acompanhamento, quando é de alto risco, ele é feito por 8, 10 anos, de acompanhamento pela possibilidade de vir a desenvolver uma disfunção. Existem vários estudos sobre o porquê que esses pacientes ainda ficam com esse risco de desenvolver a insuficiência cardíaca ao longo dos anos, né? Em termos de metilação de DNA. Então, a pesquisa, ela corre a 7 léguas, né, na tentativa de elucidar muitos pontos que são obscuros na cardio-oncologia. Mas é isso aí, Dalvinha. Joia. Zé Augusto. Oi, Thaís, parabéns aí pela bela apresentação, acho que uma revisão bem geral, já foi dito, o Vitor colocou, e eu fico curioso um pouco com essas especialidades mais novas, e você pontuou muito bem, a gente é uma especialidade que nasce e que as evidências ainda estão sendo construídas. Deve dar, se comumente medicina traz uma série de incertezas, nessa especialidade deve ser mais ainda. Como é que tem sido o processo de tomada de decisão, né? Porque imagino que você trata um câncer numa jovem, um câncer de mama, começa a tratar brilhantemente, o tumor parece que está resolvido, e de repente aparece uma disfunção ventricular, mesmo que seja pequena e tudo, a gente não tem nenhuma garantia de como vai evoluir, se 10 anos depois pode ter. Como é que vocês se comunicam, como é que vocês tomam decisão compartilhada, hard team, o que é que tem sido orientado, o que é que tem sido feito na prática, sobretudo, né? Para mim, seria interessante a gente, desses casos, um ou outro, né, Vitor, levar lá para o hard team para a gente também se habituar. Eu imagino que é angustiante, né, você curar um câncer e daqui a pouco ver o coração dela, poxa, dizer para o esposo, uma mulher jovem com filho, tudo, e você, eu acho que deve ser angustiante. Como é que tem sido isso? Então, em primeiro lugar, Guto, né, você vê a angústia que você aquele slide inicial, onde 34% dos pacientes que já têm doença cardiovascular, eles são incluídos, e 30% dos eventos que acontecem naqueles trials que vão aprovar as medicações anticancerígenas, eles são excluídos. Então, a gente não tem noção real, né, do que é que a gente vai presenciar quando um paciente nosso começa a fazer um tratamento oncológico. Eu acho que esse contato do cardiologista e do oncologista, que a priori, esse ano a gente vai para o 6º simpósio, mas a priori eram jantares em que os oncologistas nem compareciam, porque eles achavam que a gente estava ali, né, para poder parar a quimioterapia, parar o tratamento, dizer ao paciente que aquele remédio ia fazer mal para ele, e ele não poderia concluir aquele tratamento. Eu acho que o diálogo hoje melhorou muito do cardiologista e do oncologista, a gente se comunica mais, os nossos pacientes, eles são mais vistos. Outra coisa, eles próprios, eles estão com um conhecimento maior, então, a depender do tipo de tratamento que vai ser efetuado, ele já faz o acompanhamento com avaliação cardiológica, quer seja e com imagem nesses pacientes. Por exemplo, hoje em dia, uma mulher que vai começar o tratamento de câncer de mama, mesmo que seja uma mulher jovem, pelo fato de eles já saberem que do potencial risco de cardiotoxicidade, eles mesmos já solicitam, né? Eu estou fazendo, quando eu acabei a pós-graduação, o meu trabalho de pós-graduação foi justamente isso. Os oncologistas, eles mandavam e ainda continuam mandando, porque eu tenho pretensão de seguir mais adiante em termos de
de graduação os pacientes antes de começar a quimioterapia, independente de qual tipo de câncer, para fazer uma avaliação ecocardiográfica. Então, eles mesmos já pedem ecocardiograma, principalmente com strain e biomarcadores dos pacientes. E na bula das medicações, já tem de que maneira você deve acompanhar, monitorar esse paciente. Por exemplo, quando você está usando trastuzumab, de 3 em 3 meses, você tem que fazer uma avaliação clínica, uma avaliação com biomarcadores e com ecocardiografia. Claro, nem todo mundo vai ter acesso a isso, né? Mas hoje eles estão mais conscientes disso. Eles já sabem que... Mas eles participam da tomada de decisão de suspender, por exemplo, a quimioterapia, eles participam disso? E participam. Eu, inclusive, estou trabalhando no USE também, né, junto com a oncologia, além do que eles mandam para o consultório, os pacientes, e o que a gente vê é o seguinte, que ao mínimo sinal de alguma alteração em alguns desses biomarcadores ou métodos de imagem, ou, por exemplo, hipertensão arterial. A gente sabe que tem algumas medicações que aumentam em 40% a pressão arterial, e que você tratando a hipertensão, você consegue manter seu tratamento oncológico. Eles entram em contato com a gente, eles encaminham, ou a gente tem um acesso, eles mandam mensagem, e aí a gente vai trocando experiência. Hoje em dia, eu vou lhe dizer, Guto, raramente... primeiro que não é função do cardiologista suspender a medicação, a função é do oncologista, né? Mas, hoje em dia, raramente uma medicação dessa ela é suspensa. Quando essa disfunção é detectada, né, de preferência disfunção subclínica, você já institui, né? Apesar de que os estudos não mostram redução de desfechos clínicos, a maioria é só melhora do declínio da fração de ejeção, mas quando a gente já vê um paciente que tem um risco alto e que faz disfunção subclínica, e você entrar com a medicação cardioprotetora, permite que o oncologista faça uso de seu tratamento em sua plenitude. E esses pacientes, eles são acompanhados de perto, e são esses pacientes de maior risco que eles nos chamam, que eles fazem eles mandam para o consultório, eles mandam para fazer exame, e a gente acompanha mais de perto, né? Então, hoje tem alguns oncologistas, né, aqui, que a gente já tem eles já têm uma liberdade maior, né, para poder entrar em contato com a gente, para ficarem seguros. Eles dizem que eles se sentem mais seguros em continuar o tratamento quando eles têm um cardio-oncologista acompanhando esse paciente. Eu acho que do mesmo jeito que a gente tem medo de câncer, eles têm medo de cardiopatias, com certeza, né? Com certeza. Deve assustar. Porque o questionamento hoje já está muito difundido, né, a complicação cardiovascular devinda do tratamento do câncer. Então, eles podem ser, inclusive, processados, né? Se por acaso ele cura o câncer, mas a paciente entra em insuficiência cardíaca, então é um questionamento, né, real, né, de por que eu não fui acompanhada por um cardiologista durante o meu tratamento, por que eu não fiz uma avaliação clínica, ecocardiográfica e de biomarcadores, né? Então, hoje eles trabalham junto, né? Pode-se dizer que alguns oncologistas, né, a gente trabalha junto, a despeito, inclusive, oncologistas e hematologistas, né? Tem uns 15 dias que eu fui chamada por um oncologista para levar um caso clínico nosso, lá do USE, né, de uma paciente com mielofibrose, que estava com anemia e que fez disfunção cardíaca por conta da entidade. Então, a gente está muito mais próximo dele do que estávamos no passado. Eu acho que isso só beneficia o nosso paciente. Thaís, tem mais 2 pessoas que se inscreveram aqui para falar, Sheila e Luiz Flávio, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Tá. Qual é o grau, assim, de reversibilidade, certo, do dano cardíaco causado pela quimioterapia? Ele se assemelha a alguma outra entidade cardíaca? Ele é mais reversível do que a maioria das cardiopatias? Acaba o tratamento, a chance de reverter é maior, é menor? Como que você
interpreta Nossa, aí. excelente. Olha, antigamente, Vitor, a disfunção cardíaca relacionada ao tratamento do câncer era dita tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 reversível, tipo 2 irreversível. Hoje, o que é que a gente tem? Não existe irreversibilidade se você diagnostica precocemente, né? Então, até a antraciclina, né, que era dita como uma cardiotoxicidade irreversível, hoje, se você diagnostica precocemente, você tem como reverter. E o trastuzumab, que era dito como reversível, mesmo ele, se você diagnostica tardiamente, ele tem uma chance de não reversibilidade. Então, hoje, o que a gente tem de conceito é a detecção precoce. E com a detecção precoce, sim, você consegue reverter. Agora, independente da medicação, se você demora a dar esse diagnóstico, a chance de reversibilidade é menor. Ok, obrigado. Sheila? Sheila? Sheila levantou a mão, pessoal, mas... desculpa aqui, eu não tava, o microfone não estava ativado. Primeiro, parabenizar, né, a Loura. Eu não preciso falar da minha amizade e da minha admiração que eu tenho por ela, mas aqui de público eu queria fazer um agradecimento mesmo. Quando Dalvinha falou quantos anos, nós temos paciente que fez cirurgia de endométrio, por câncer de endométrio, e desenvolveu disfunção 11 anos depois. Essa paciente chegou para nós num estado de desespero. A fração de ejeção dela em 14%, avaliada por 2 métodos de função. Essa paciente tinha um teste cardiopulmonar tenebroso e ela tinha sido indicada para transplante cardíaco. E o grau de reversibilidade dela hoje, ela está classificada como uma fração recuperada, né? É assim que é a nova denominação, e ela tem 47% de fração de ejeção, ela está assintomática, ela voltou à vida ativa, sexual, cuidado com os filhos, saiu da depressão, e isso foi tudo graças a uma otimização terapêutica plena, né, que fez, e o diagnóstico que nós fizemos, que foi imediato. Eu me lembro que eu mandei essa paciente para a Thaís, e Thaís ligou para mim e disse, amiga, com esse jeito amiga, é uma cardiotoxicidade, não tem como não, é 14% mesmo. Eu disse, então vamos à luta, que ela não vai transplantar não. E não transplantou, e está muito bem. Então eu queria aqui, mais que tudo, agradecer a disponibilidade, a parceria, ao estar junto, porque é assim que se faz o tratamento dos nossos pacientes. É o fato de a gente ligar, como eu ligo para você, Vitor, como lhe agradeço também publicamente todas as vezes, como ligo para o Dr. Kleber, como divido uma dúvida com o Guto, mas é que a gente precisa, antes de tudo, ser mais humanos com esses pacientes. Antes da gente abrir a boca e dizer para o paciente, vá se cadastrar numa fila de transplante em São Paulo, lembre que você está dizendo a uma paciente que ela vai ter uma mudança radical de vida. Então, Loura, obrigado. E como diz os adolescentes, estamos juntos, viu? Sempre. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Luiz Flávio, alguma consideração aí você queria falar? Oi, Thaís, oi, Vitor. Parabenizar pela aula, né, Thaís, né? Como sempre, uma aula brilhante, bem completa. E aproveitando aí, pegando carona aí no comentário de Augusto, às vezes, como é uma especialidade nova, né, a gente tem coisas que eu acho que a gente não tem resposta ainda, né? Acho que é até difícil de responder. Essa semana eu estava vindo essa discussão à tona, eu lembrei de um caso que um oncologista ligou para mim essa semana, um paciente, olha só que interessante, Thaís, um paciente que teve internado no São Lucas, acho que tem umas 3 semanas, com quadro clássico de miocardite por dengue. Ele teve uma dengue, acho que o pessoal daí da UCV teve uma dengue, um quadro de dengue, e fez uma miocardite clássica, né? Dor torácica, alteração de troponina. Foi para ressonância, assim, realce mesopicárdico, típico. Eu nem sabia que esse cara tinha história de câncer. Ele ficou com miocardite por dengue e foi de alta.
E o oncologista ligou para mim essa semana, olha só que interessante, porque ele estava preocupado, porque é um paciente que usa os inibidores de checkpoint, se não me engano é o pembrolizumab. E aí ele lembrou do simpósio da gente, lembra, Thaís, que a gente apresentou um caso de miocardite por inibidores de checkpoints, e ele questionou o diagnóstico, será que foi realmente miocardite viral, né? Ou será que foi pelo inibidor de checkpoint? Porque eu estou preocupado porque ele voltou para mim para eu fazer a próxima dose. E aí, né, quer dizer, eu disse, realmente não tem como lhe dar essa resposta, né? Normalmente, as checkpoints, elas são um quadro mais grave, às vezes não fica real, mas, pô, é difícil você conduzir aí, né, ter certeza do que foi, e até quando o cara vai deixar de tomar a dose agora, nessa suspeita. Eu vou passar a palavra para a Thaís, a conduta inicial que ele fez, né, conversou comigo, assim, pediu um eco de controle, um BNP e uma troponina. Foi o que a gente fez a princípio, mas precisa de uma avaliação dessa, né, Thaís? O que você acha aí? Veja, isso é muito interessante. Os inibidores de checkpoint imune, né, eles põem o nosso sistema imunológico em evidência, né, e com isso ele pode levar a miocardite, eles podem levar a tireoidite, todas as ites possíveis. São complicações raras, mas que quando a disfunção cardíaca acontece em uso dessas medicações, a possibilidade de morte é de 50%. Né? E é tão importante isso, Luiz, que, inclusive, existem alguns casos em que a própria ressonância, que é o gold standard para o diagnóstico da miocardite por inibidor de checkpoint imune, ele não diagnostica essa entidade, né? Então, hoje, como se sabe disso, esses pacientes, os biomarcadores, né, a troponina, tem uma sensibilidade muito alta para esses pacientes, né? Então, eles são acompanhados de perto. Outra coisa, é a única medicação que, quando leva a miocardite, está completamente contraindicada de se retornar ao uso, né? Então, daí a importância disso que Luiz mostrou, né? Então, você dá o diagnóstico de uma miocardite por dengue é uma coisa, mas uma miocardite por inibidor de checkpoint imune é outra, porque, inclusive, esse paciente ele não pode mais nem voltar a usar essa medicação. Excelente colocação, Luiz. Professor Souza, de volta, retornando. Bem, parabéns, Thaís. Eu assisti toda a apresentação, eu tinha que sair, mas mesmo meu vídeo não abrindo, né, Souza? Mas vi isso. Aquele isso faz vídeo, parte. Vídeo é maravilhoso. Ele faz um contínuo do acompanhamento do paciente, do que fazer em cada fase. É muito bacana, mas tudo bem. Mas faz parte, isso faz parte para todo mundo, todas as apresentações. Mas realmente é redundante falar aqui da qualidade de sua apresentação, da profundidade, da abrangência. Eu queria fazer uma pergunta, Thais. Logicamente, a gente fica sempre trabalhando com essa dificuldade, né? Assim, essa linha tênue, assim, você não pode matar o boi para matar o carrapato, mas, por outro lado, se você privar do tratamento, o paciente vai morrer da doença. Bem, sim. Todos nós fazemos ecocardiografia, estamos recebendo agora com frequência pacientes oncológicos com solicitação de avaliação de função ventricular, inclusive já vem escrito que deve ser avaliado o strain também. E eu vejo solicitações feitas por oncologistas. Sim, eu disse isso a Guto, né? Então eu não vi essa pergunta, eu não vi. Porque ele fez exatamente essa pergunta. Então eu perdi essa porque assim, a dúvida que se tem assim, por exemplo, viu, Vitor? Assim, por exemplo, eu respondo, mas quem é que vai conduzir? É o oncologista? Olha só, né, a sintonia. Guto também fez essa pergunta. Eu não vi a como entendeu essa interação entre o oncologista e o cardiologista, né? E que primeiro o oncologista ele já tem um screening, né, de diretriz
para cada medicação, né, que vai ser empregada no seu paciente e o que é importante fazer em termos de basal e de monitoramento ao longo do tratamento. Então, eles mesmos já estão pedindo, né, e que quando eles sentem alguma dificuldade na interpretação, é que eles entram em contato com o cardiologista, entendeu? Quando não, ele já, por exemplo, trastuzumab, ele faz o basal de NT, proBNP e de troponina, na maioria das vezes, do ecostrain, né? E de 3 em 3 meses, ele faz a repetição desses biomarcadores e da imagem, né? E aí eles vão avaliando de acordo com o que vão vendo em termos de disfunção. Quando é um paciente de risco maior, geralmente eles encaminham já antes mesmo de começar a quimioterapia, né? O tratamento oncológico que não seja até quimioterápico. Mas eles estão muito mais, vamos dizer assim, sabidos em relação à conjuntura da cardiotoxicidade, mesmo porque, eu também estava dizendo isso, se ele não levar isso em consideração e pela divulgação que está sendo feita dessa entidade, caso aconteça com determinado paciente e que ele não tenha sido avaliado do ponto de vista cardiológico, ele pode até sofrer penalidades. Por que que ele, não, sabendo que isso poderia acontecer, ele não, assim, vamos dizer, entrou em contato com o cardiologista, ou mesmo ele não fez, mas eles estão pedindo muito, pedindo esse trabalho que eu estou fazendo, entendeu? Eles estão mandando, eu estou fazendo os pacientes gratuitamente, né? O ecostrain, o MESO, fração de ejeção tridimensional, bidimensional com Simpson, e o strain no basal, e a depender de cada medicação que vai ser empregada, de 3 em 3 meses, ou ao final de cada ciclo desses pacientes. Então, eles estão realmente cientes e encaminhando, Souza, estão solicitando, verdadeiramente. Ô, Thaís, a minha pergunta é o seguinte: você sabe que o exame, o ecocardiograma, é um exame muito operador dependente, muito Sim. aparelho dependente. Então, assim, eu não sei se é uma decisão muito, assim, para ficar na mão do oncologista somente. Olha, só para ter um exemplo, deve ter menos de um mês, eu recebi lá no Hospital Universitário uma solicitação de um oncologista para eu ver um caso especificamente em que, assim, o eco veio com parâmetros de cardiotoxicidade, mas que eu, examinando, até olhando o exame, eu não concordei. Entendeu? Então, eu pedi para repetir o exame com outra pessoa e o exame era normal, quer dizer, então, e o paciente já tinha sido privado do tratamento oncológico, entendeu? Então, não sei se você entendeu, porque às vezes claro, pessoas interpretam o exame como uma verdade absoluta, e eu sempre fico muito com medo de tratar exame e não tratar paciente. Então, esse é um problema que eu acho que tem que ser sempre levado em conta, né? Assim, será que é real? Não, a gente sabe da variabilidade, né, intertécnica, interobservador, inclusive, por exemplo, a fração, por que a gente tem esse problema tão grande com a fração de ejeção? Variabilidade, por exemplo, pressórica, um paciente faz um eco com a pressão, uma fração de ejeção, com outra pressão outra fração de ejeção, se o paciente está desidratado. Então, assim, existe uma variabilidade temporal, uma variabilidade até entre aparelhos, você sabe, né, Souza? Né? Então, tanto é que as diretrizes, elas advogam que seja sempre feito com o mesmo ecocardiografista, com o mesmo aparelho, para diminuir essa variabilidade intertécnica, interobservador. Isso é o recomendado. E eu acho isso uma coisa extremamente perigosa para eles, né? Eu também já fiz essa pergunta, o que eles dizem assim, é que não dá para encaminhar todo paciente, né, que vai usar antraciclina, que é a quimio vermelha, que é o básico deles, não dá para encaminhar todos para o cardiologista. Esse é um risco que eles estão assumindo, né? Porque isso é uma coisa, porque se depara com essa situação que você está vivenciando, né?
Eu concordo Perfeito. com você, concordo. Eu só queria fazer um agradecimento aqui especial à Sheila, né? Então, minha amiga Sheila, todo mundo sabe, né? É uma parceira de todas as horas, de todos os sofrimentos, né? De todos os percalços que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, nossa amizade, eu sempre digo, né? Dessa e de outras vidas. E eu quero agradecer a esse carinho, esse acolhimento e essa parceria que ela tem comigo, né? Todos vocês, claro, mas ela em especial, porque a gente compartilha as angústias, não tem aquele amigo que você compartilha as angústias. Então, eu quero, de público, agradecer aqui a ela. Hoje é aniversário de Luciano, né, Souza? Tá fazendo inveja aí a gente, né? Oi, Luciano. Natália, Maria. Bom, pessoal, acho que pelo Aqui, mas não perdi nada, viu? Não perdi nada. Oi? Mas não perdi nenhum momento, viu, da apresentação. Ah, joia. Não, feliz. Você tinha me que dito. está na chefia, Vitor. É com você. Você me disse que não ia poder estar na discussão, porque era aniversário de Luciano, mas foi muito bem conduzido por Vitor. Obrigado, Thaís. Só queria agradecer você pela disponibilidade, pela conferência que você deu. Eu acho que todo mundo gostou muito, gerou várias discussões interessantes. E, pelo adiantar da hora, gostaria de agradecer a participação de todos e encerrar a reunião, né, fazendo convite para a próxima semana, no mesmo horário, aí, estarmos aqui novamente. Eu agradeço a Souza, Vitor, a todos que estão presentes, né? Até 7h20 saiu até do protocolo, né, Souza? Então, assim, a todos que eu estou vendo aqui, Joselita, André Sotero, Kleber, todos, o Luiz Flávio, eu não vejo todos, mas quero agradecer individualmente a cada um de vocês que está aqui, né? E fico feliz com esse acolhimento. Tá joia. Pessoal, boa noite para todo mundo. Até mais.